Esse início de trabalho, eu sou muito grato a estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Eternamente o Amor de Deus irradia pelo mundo. Isso é bem importante assim, porque com o amor tem a possibilidade da pessoa ser salva, porque nós já não temos mais aquela força, aquela vontade, tanto é que nós temos também o desânimo. Se tem o desânimo, então a nossa força é pequena. Então, através do amor do Criador, nos possibilita sermos salvos. E esse amor, ele irradia pelo mundo. Isso é bem simples assim, porque o amor é aquela condição assim, da pessoa estar estudando o livro na luz da verdade, da confiança que a pessoa está tendo, da compreensão que ela está desenvolvendo. Então, eternamente o amor irradia pelo mundo. Quer dizer que independente da pessoa, se a pessoa movimentou ou não movimentou, se ela não movimentou, ela não pegou os auxílios do amor. Se ela movimentou, os auxílios auxilia. Isso é bem interessante, porque aquela vontade que uma pessoa tem para fazer o seu objetivo, depois, anos depois, ela fala que não sabe onde arrumou aquela força. Então, quer dizer, o propósito da pessoa, o amor que a pessoa tinha em relação àquele empenho que ela estava necessitando, ela conseguiu receber os auxílios. Então, o amor é esta condição assim. E é bem importante, do jeito que o amor manifesta numa grande escala que a gente vê no caso de um plantio, a época da chuva, na época da colheita. Então, o amor vai manifestando. E é bem importante porque a capacidade de colheita, quando é feito um plantio adequado, a pessoa fica assustada, ela admira da quantidade de grãos que foi possibilitado a ela em relação à quantidade em que ela colocou no solo. Então o amor ele vai manifestando e nós temos que fazer uma observação com o nosso amor. Muitas vezes homens e mulheres não conseguem arrumar o amor, têm vontade de manter um lar, de montar um lar e não conseguem, justamente porque falta a outra parte. E para ter a outra parte é bem importante. A pessoa só consegue quando ela estuda o livro na luz da verdade, que procura viver de acordo com as informações. Então, apresenta a outra parte. E é bem importante assim a gente ir observando que muitos não conseguem montar um lar, uma moradia, justamente porque no período anterior destruíram moradias. Cada pessoa tem que ficar muito atenta com o comportamento que ela tem. Do jeito que anteriormente destruíam as moradias com calúnias, com cobiças, a própria pessoa não valorizando a outra parte. Então, na época atual, a pessoa não tem aquela outra parte, justamente porque ainda traz dentro da pessoa aquela maneira de cobiça, de destruição, de não valorizar aquilo que tem. Então, o amor é assim. Para termos o amor, a pessoa tem que fazer a parte dela. E a parte dela é bem importante assim, porque o 8º mandamento está bem relacionado a isso, de calúnia, falso testemunho, de apresentar injúrias. Esse é o 8º mandamento. E nós temos dentro de nós essa força que é o mal. Então, se a pessoa quiser entrar numa condição de viver em harmonia, primeiro a pessoa tem que melhorá-la. Ela é que tem que fazer esforço para ver as suas tendências. E é bem importante, porque as tendências que nós temos, muitas vezes, muitos falam assim, que não têm vontade de lembrar do anterior. Mas nós temos que ter uma condição de lembrarmos do anterior, de ver como nós comportamos mesmo nessa época e arrumarmos. O arrumar não é uma aceitação, uma maneira apática de aceitação, é mudar dentro de nós.
Então a mudança a pessoa tem que lembrar assim. Do jeito que uma ou outra pessoa tem facilidade de desvalorizar um outro, nós temos que lembrarmos que se é para desvalorizar, não podemos relacionar. Porque quando a pessoa menospreza o outro, ela tem que ter descido. Se uma pessoa não está sendo valorizada, aquela pessoa também tem que ir embora. Isso é físico. É bem interessante assim, porque no caso de filhos, quando um amor é falso, que foi por cobiça, por condições materiais, por sair da casa dos pais, não foi por um interesse em construir um lar. Queria sair da casa dos pais, cobiçando. Então o que acontece? Os filhos vêm numa condição de amor falso. E esses filhos caminham na condição degradante também. Então a gente vai observando a repetição e sempre numa escala menor, numa escala abaixo. Então cada um é que tem que parar. E é bem importante assim, conhecer os ensinos, procurar viver de acordo, lembrar que o amor de Deus, ele vai irradiando pelo mundo, ele irradia de todas as maneiras. Cada espírito humano tem que lembrar assim, que para receber do amor, ele tem que ter o conhecimento dos ensinos. Então é aquela condição bem importante assim, melhorarmos, e a melhora é numa compreensão, é aquela condição bem importante de ver antes e seguir aquilo que está vendo, porque esse elevar-se a pessoa tem que colocar em prática. Se viu antes e não colocou em prática, a pessoa vai perdendo essa qualidade. Então a qualidade vai ficando menor, porque a pessoa não está usando. A mesma coisa assim, um jovem entra para fazer um determinado esporte, alimenta direito, então ele ganha massa muscular, ele ganha altura, ele está alimentando direito. Então ele está tendo um processo que quando ele movimenta, as células recebem o alimento. Anos depois, parou de fazer aqueles movimentos, o corpo tende a voltar numa fase anterior, porque não está fazendo mais a maneira de manter aquele corpo. Então o amor é assim. Se nós recebemos e paramos de ter um movimento que nos possibilita continuar recebendo, o amor para. Se a pessoa tem uma propriedade e ela limpa aquela propriedade e ela coloca aqueles grãos no solo, tempo depois ela vai ter uma colheita. Ela fez a colheita, deixou a propriedade como se encontrava, vai nascer outras ervas. E se deixa mais tempo ainda para cultivar novamente, vai ter muito trabalho. Então nós somos iguais. Se nós paramos de cultivar o amor dentro de nós, da nossa maneira de sermos, de ir percebendo as notificações que nós vamos recebendo, porque nós vamos desenvolvendo uma maneira de receber as notificações. Fica bem fácil assim de observar, quando trabalha na cozinha, o jeito que está preparando o alimento e o ingrediente a mais que precisa de ser colocado para aquele alimento ficar de acordo. Isso é uma condição física. Mas se a pessoa parou de trabalhar, aquela capacidade vai atrofiando. Para continuarmos recebendo do amor, nós temos que continuar cultivando as maneiras que precisam de serem cultivadas. O olhar bondoso, a fala bondosa, desenvolver uma maneira que o outro não aproxima de nós de uma maneira pejorativa. Isso é físico. Quer dizer que se o outro está dirigindo a nós de maneira pejorativa, é porque não estamos cuidando de nós. Cada pessoa tem que fazer um trabalho assim, de ir observando ela. Então, para nós termos, nós temos que plantarmos. E esse plantio é bem importante, porque do jeito que cuida daquele solo, que vai tirando as ervas daninhas no período de crescimento daquele plantio que foi feito, vai tendo também uma maneira diferente para aqueles grãos ficarem fortalecidos. Então, o limpar o solo ali é porque se nascem outras ervas
Então, a propriedade do solo tem que ser distribuída com essas novas ervas. Nós, se dedicamos o nosso tempo para outras coisas, então não vamos cultivando uma maneira de receber o amor. Então, ao voltarmos para a pátria do Espírito, naquela condição bem importante que o Criador nos possibilitou de que tivéssemos o amor, porque num processo normal de nascimento da criança, a criança por si só já traz o amor, quando tem um equilíbrio. Os pais têm costumes bons. O jeito que a criança agradece quando fazem para ela aquele benefício que ela está necessitando, ou o processo de higienizá-la, ou o alimento, ou pegá-la no colo. O jeito dela, o adulto já recebeu. Então nós temos que lembrarmos que esse jeito é o amor. É o jeito que o Criador nos possibilitou de retribuir aquilo que nós precisamos. Cada pessoa tem que fazer um trabalho assim com ela, a vida toda. E compreender assim as tendências que nós temos, que nós trouxemos, e as tendências que tínhamos também de outras épocas. Construir uma habitação, ter a outra parte, a pessoa tem que lembrar assim, que tem que ser com um alvo espiritual, porque para a vida de matéria grosseira é fácil assim construir uma habitação, uma moradia. Para ter uma perspectiva e uma satisfação, tem que aprender a valorizar a outra parte. E tem que lembrar assim, que não tem nenhuma das partes, uma é mais importante do que a outra. Então, para os filhos caminharem na vida de uma maneira boa, de uma maneira harmoniosa, a base para esses filhos tem que ser com um amor verdadeiro, um amor de consideração, um amor de valor verdadeiro, do jeito que aquele homem tem um animal e que ele quer que aquele animal preste a serventia, ele orienta o animal da maneira que precisa de ser orientado. Isso é físico. Então, se nós queremos que os nossos filhos tenham um valor na vida, nós temos que lembrarmos assim, que primeiro nós temos que ter o valor. E é bem importante porque muitas vezes os pais não percebem que os filhos estão fazendo igual ao que eles fazem. Então a gente pode confirmar assim, na parte física da matéria grosseira. Então o jeito que o pai fica para descansar, que o avô fica para descansar, esses netos, esses filhos ficam iguais. Da mesma maneira que encosta numa porta. Isso é físico. Mas na nossa maneira interna é a mesma coisa, só que existe uma diferença. Os pais conhecem as normas sociais, a vida externa, então eles apresentam como se fossem. E os filhos não conhecem a vida social externa, então os filhos comportam como os pais são. Então essa referência é bem importante assim, de primeiro nós temos que nos tornarmos, de primeiro nós temos que sermos. Também nós vemos essa referência em muitas outras coisas, em todo o trabalho, em todas as profissões. Então, aquele profissional que trabalha com o amor, ele atua desta maneira, possibilitando assim que aqueles que trabalham com ele recebem de dentro aquela consideração, porque ele atua com um equilíbrio. Então, para termos a consideração, primeiro nós temos que ter o equilíbrio. E o equilíbrio tem que ser de todas as maneiras, com o alimento, com o tempo do repouso, com a maneira coerente de portar-se na vida. Muitas vezes a pessoa acha assim que ela pode comportar-se quando ela está só de qualquer maneira. Podemos observar assim, quando nós nos encontramos sós e estamos olhando para o espelho e ficamos ali parado um tempo, nós vemos o nosso globo ocular e nós vemos assim que não é o olho que está vendo. Então quer dizer assim que nós não estamos sozinhos. Isso é físico. A pessoa tem que lembrar todo instante da sua vida que quando vem momentos difíceis que vem acontecendo assim para todos nós, então a palavra, o livro Na Luz da Verdade é que possibilita a pessoa equilibrar-se. Isso é uma condição física. O amor que existe nas instruções, nas informações, nas orientações do livro Na Luz da Verdade nos possibilita equilibrar. Quer dizer assim que para nós continuarmos equilibrados a vida toda é continuando a estudar. Do jeito que estudamos, precisamos também de trazer essas informações para nós. Fica bem fácil assim da gente ir observando numa moradia. Aquele jovem que está estudando, ou aquele outro que estuda,
o livro Na Luz da Verdade, ele é questionado. Quando precisa de uma solução, pergunta-se para ele a solução. Quer dizer assim, que existe essa condição bem importante assim, da pessoa ter a solução da maneira que ela é, do jeito que ela está estudando. Então nós precisamos de continuar tendo esta maneira e temos que desenvolver outras maneiras também, se nós quisermos sair da situação em que nós nos encontramos. Então, a força que nos possibilita de sairmos desse marasmo, porque o marasmo é aquela condição bem importante assim, que é das trevas. Então, os costumes errados, a lentidão, a conveniência é das trevas. Se a pessoa quiser sair desta condição, ela terá que esforçar-se e ela terá que receber o amor. Então, através do esforço, vem o amor, vem a condição que nos possibilita a melhorarmos. E o amor é eternamente. Então a gente vai observando assim toda a época. Quando a pessoa tem uma vontade, tem um desejo forte e quando atua com o amor, não esquece. O amor é desta maneira assim. Do jeito que é feito, a pessoa lembra. Ela fica grata. Pode ser toda a época. O jeito bom. Então esse jeito a gente tem que desenvolver e a gente tem que cultivar. E a prioridade da nossa vida está estudando o livro Na Luz da Verdade. Essa é a importância. Se não estudarmos, não tem a significação. E se não trouxermos para dentro de nós de uma maneira de procurar viver de acordo, também não tem significação. Então o amor, ele eternamente é esta condição bem importante assim. Com o amor a pessoa vai recebendo os auxílios. Então eternamente o amor de Deus irradia pelo mundo. E nós sabemos assim que é com o amor, porque todos os mensageiros passaram por situações de não serem valorizados, justamente pelo fato assim que as pessoas julgam que ela é que tem que receber. Mas nós sabemos que existe um equilíbrio. Então a criança pequena, o adulto faz ela desenvolver o seu trabalho de ficar fortalecida, de usar o centro motor. O adulto ensina ela a falar. Isso é físico. É bem interessante, mas ele vai ensinando. Então, essa paciência é uma condição especial, que é uma condição do amor. Nós temos que desenvolver esta paciência agora para nós. E nós temos que desenvolver o discernimento, porque tem um ensino também que fala assim, que não dê pérola aos porcos. Porque uma ou outra pessoa fala que não adianta falar para aquele ou para aquela, porque ela não ouve. Aquela pessoa não ouve. Mas a gente tem que observar assim, qual é a nossa responsabilidade em relação àquela pessoa. Qual é o nosso propósito? Então a pessoa tem que lembrar da responsabilidade dela e qual é a perspectiva que ela está desenvolvendo para no relacionamento ser possível conviver. Então, cada pessoa tem que lembrar assim. E o amor não é um amor que possibilita qualquer coisa. O amor é aquele que possibilita a emancipar-se. E é bem interessante assim, porque no relacionamento com os animais, os próprios emancipam as suas crias. Quer dizer que possibilita, no tempo certo, aquelas crias ficarem emancipadas. O amor que nós temos em relação aos nossos semelhantes é sempre numa condição de aceitação. Então, aquela condição de equilíbrio é que precisa de ter. Então, a primeira coisa que cada um de nós precisa de ter é dentro aquela confiança no primeiro mandamento. Confiança no primeiro mandamento, a gente vê assim que para muitos existem e existiram, que é colocar os ensinos em primeiro lugar. Cuidar das responsabilidades, mas os ensinos, o estudo do livro Na Luz da Verdade, vem em primeiro lugar. É o que possibilita a pessoa não ter saudades e o ontem a pessoa lembrar de uma maneira que ela não fica achando que deveria ser diferente. Então o ontem é esta condição bem importante assim, que foi bom o dia anterior,
mas para o dia de hoje eu preciso de me encontrar numa maneira que eu tenha aquela força que preciso de ter. E nós sabemos assim que a força é a vontade de Deus, e Deus atua com amor. Mas o amor de Deus não é um amor que cria uma dependência, é um amor que possibilita uma emancipação. Então, toda a época da nossa vida, nós temos que fazer esse trabalho para nós nos tornarmos coerentes, nos tornarmos seguros do caminho que nós estamos caminhando, conhecendo o livro Na Luz da Verdade. E cada pessoa tem que lembrar assim, que para ter a parte que ela está querendo, o outro ter aquela mulher ou aquela mulher ter aquele homem que vai fazer bem para a sua companhia, tem que ser nesta condição assim, de uma perspectiva de vida interna, de estudar o livro Na Luz da Verdade e o alvo ser um alvo elevado. Então a confiança, a confiabilidade é desta maneira. E lembrar que toda época tem o auxílio. Cada um é que tem que esforçar-se para receber os auxílios. Toda época, na nossa vida comum, nós vamos confirmando assim, que nós queremos presentear um filho, mas esse filho também não fez por merecer. Muitas vezes esse filho não recebe, justamente pelo comportamento que ele está tendo. Então o amor é um equilíbrio. Se vai presentear é porque teve o merecimento. E fica bem claro assim, quando uma pessoa tem vontade de adestrar o animal, ele presenteia o animal se o animal fez a correspondência correta. Se o animal não fez aquilo que foi pedido a ele, se ele presenteia, o animal pensa que ele fez correto. Então, no nosso relacionamento diário é a mesma coisa. A firmeza, o equilíbrio, a bondade. Então, quando fala-se que uma pessoa não correspondeu com aquilo que foi dado a ela, precisa de lembrar assim, que se foi dado a ela, muitas vezes foi dado a mais do que a capacidade que a pessoa tinha para corresponder. Então, a bondade está em possibilitar que a pessoa receba somente o tanto certo. Se possibilita a mais, aquela pessoa não tem a capacidade de corresponder. Eternamente o amor de Deus irradia pelo mundo. E estudar o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando a pessoa sempre caminhar de uma maneira que ela não fica saudosa, que ela não tenha desânimo, porque se tem o desânimo, então a pessoa fica sem força. Se ficou sem força, ficou sem amor, ficou desfalecida e não tem a solução. Então, para termos a solução, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de ter o conhecimento. Então, voltar para a pátria do espírito é a mesma coisa. A pessoa tem que ter toda aquela força que ela recebeu quando ela veio para a matéria grosseira. Isso podemos observar assim, da dedicação que o adulto dá para a criança, e depois na fase de envelhecido, normalmente esse adulto não tem a consideração. Ele perdeu esse valor durante a sua existência. Então não podemos trabalhar assim. Temos que ir fazendo um alinhamento de como nós estamos comportando e de como nós queremos que o outro comporta conosco. Para isso, nós temos que desenvolver essa maneira bem importante assim, de ter o conhecimento dos ensinos. Toda época, a responsabilidade sempre é individual. Cabe a cada um fazer o esforço de ter um movimento. E o amor, ele vai auxiliando em todas as épocas, com a bondade, com a firmeza, com as advertências. Assim é o livro Na Luz da Verdade. Vai nos possibilitando que nós mesmo vamos nos alinhando, porque nós é que temos que aprender o caminho que vai nos levar de volta para a pátria do Espírito. E que nós temos que lembrarmos assim, que um filho, ele aproxima do pai para pedir ao pai aquilo que ele necessita. Ele não aproxima de uma outra pessoa, de um vizinho ou de um outro conhecido, para pedir aquilo que ele necessita. Se nós queremos ter o amor, nós temos que dirigir ao Criador. Como é que nós temos que ter o procedimento? E quando recebemos as instruções, as informações, nós temos que verificarmos se nós estamos atuando conforme nós pedimos. Porque todo um esforço é feito na proporção. Então aquele filho está fazendo um trabalho que mereceu aquela recompensa, é na proporção. Ele teve que fazer o trabalho. E é bem importante assim lembrarmos disso.
O amor de Deus irradia pelo mundo. Eternamente o amor atua assim. Então, se nós queremos tirar de dentro de nós os conceitos errados que nós recebemos, as vontades erradas, as cobiças, e se nós queremos construir um lar, de termos aquela condição bem importante assim, que nos possibilita uma compreensão na vida, então nós temos que trabalharmos. E esse trabalho não é para um período, é toda a época. Do jeito que a gente vê os animais fazendo um trabalho de manutenção do seu corpo, procurando o alimento, um procedimento de higienização, nós também temos que fazer um trabalho dentro de nós com as informações, de observar como é que nós estamos assimilando, o esforço que nós precisamos de continuar tendo e aquilo que nós precisamos de tirar de dentro de nós, que nós construímos nesta vida e que nós trouxemos também aquelas tendências. As tendências fica bem fácil assim da gente observar com crianças pequenas, já trazem as tendências. Então, aquelas crianças pequenas somos nós hoje. Aquelas tendências, qual é o procedimento que nós temos que fazer para melhorar essas tendências? E a melhora tem que ser verdadeira. Então, eternamente o amor de Deus irradia pelo mundo. Quer dizer assim, que as irradiações, elas se encontram em todo instante, conforme a pessoa vai atuando. E é bem importante assim, porque do jeito que nós pensamos, do jeito que nós atuamos, imediatamente à nossa volta fica a manifestação. O alimento fica sem gosto, as pessoas ficam sem alegria, do jeito que a pessoa é feliz, o alimento fica muito agradável, as pessoas em sua volta ficam muito felizes. Então, a pessoa tem que lembrar assim, que as referências que nós temos é de como conhecemos os ensinos e de como nós vivemos o ensino dentro de nós. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de transformarmos. A pessoa muitas vezes valoriza aquilo que ela não tem. Nós temos que aprender a valorizar aquilo que nós temos. E nós temos que ter a capacidade de melhorar aquilo que nós podemos melhorar. A nossa maneira de ser, a nossa influência. E nós temos que lembrarmos de cultivar essa melhora. Não é aparentar-se melhor. Porque quando uma pessoa tem um projeto, uma perspectiva, ela também não conta para as outras pessoas do projeto que ela está querendo, do presente que ela quer presenteá-la, que ela quer presentear uma outra pessoa. Então ela segura aquele propósito. O valor que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita é da mesma maneira. Então as perspectivas que vão nos apresentando dentro de nós é para nós, não é para as outras pessoas. Então a pessoa tem que lembrar assim, que nos projetos para a vida material ela não verbalizou. Agora, para a sua vida interna, ela também não pode verbalizar, porque nós sabemos assim que nós ficamos fortes, mas é no silêncio. Outra maneira não tem a possibilidade. Quer dizer que não é no silêncio do omisso, é no silêncio do sábio que a pessoa vai trabalhando com aquela ideia, possibilitando a realização daquela ideia, e ela mesma vai fazendo o esforço diariamente de compreender melhor aquilo que precisa de ser compreendido. O amor é desta maneira. Ele é o livro Na Luz da Verdade, que nos possibilita voltarmos para a pátria do Espírito, que nos possibilita a trabalhar dentro de nós com as tendências que nós temos. E se nós quisermos um lar, nós temos que lembrarmos assim, que nós temos que ter a perspectiva espiritual, aí então naturalmente vai fluir para nós aquelas pessoas que têm a mesma perspectiva da sua vida interna. Então não é diferente. Então todo um esforço que uma pessoa faz para encontrar-se com a outra para a formação de um lar, a primeira coisa é a perspectiva para o seu espírito. Com isso, vai possibilitar vir a pessoa que tem a mesma irradiação, porque nós irradiamos. E nós temos que lembrarmos assim, tem que ser de uma maneira que o outro recebam essas irradiações e sintam bem com ela. Então, todo um esforço que nós fizermos será para voltarmos para a pátria do Espírito. Esse é o nosso objetivo. O esclarecimento para voltarmos para a pátria do Espírito é individual. Cada um é que tem que fazer esse trabalho, cada um é que tem que se esforçar, porque nós sabemos assim que quando a pessoa vai fazer um curso, tem as etapas. E se ela foi mal numa etapa anterior, ela terá dificuldade de ver melhor a etapa seguinte.